Meus queridos, recebam a paz do Senhor. Com muita alegria, nós damos início mais um Palavra Cast com um convidado muito especial. Está nos nossos estúdios aqui, direto da Bahia, Campo Formoso. Missionário Bruno, seja bem-vindo. Receba a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Ivan. Uma alegria, uma honra estar aqui no seu podcast, Palavra Cast, Cast, né? é isso daí. Aqui em Mauá, em São Paulo. Uma honra, uma alegria estarmos aqui no Reino de Deus. Estamos à disposição e uma Que alegria, bom, viu? que bom. Deus seja louvado e engrandecido. O momento que Deus preparou esse tempo de estarmos sentados aqui, né? E eu quero fazer menção da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Apenas um verso da palavra de Deus. Diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você que está nos ouvindo nesse dia, essa é uma palavra direcionada pelo nosso Deus ao nosso coração. Esta voz, ela continua ecoando nos nossos dias, aos nossos ouvidos. Você que está ao alcance da nossa voz no Palavra Cast. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Não paga nada para se inscrever. Só clica lá em inscrever, toca o sininho para você estar atualizado do nosso conteúdo nas nossas redes. É um canal voltado para divulgar a palavra de Deus, missões, ministérios para a glória de Deus. E lógico, vamos ouvir o missionário que está aqui conosco. Ele, com certeza, um dia ele ouviu essa voz ecoou nos seus ouvidos e desceu ao seu coração, e hoje ele é um propagador do Evangelho de Jesus. Fala um pouco como tudo isso começou. Se você veio de um lar cristão, se converteu no meio do caminho, Jesus te encontrou. Conta para nós aí, missionário. Glória a Jesus. É para mim uma alegria estar aqui nesta tarde, né? Desde cedo eu conheci o Evangelho através da minha família, através dos meus pais. Eles nos levaram até a igreja, né? Íamos ali nas escolas dominicais, nos cultos de ensino na nossa igreja Assembleia de Deus ali em Campo Formoso, Campo Formoso. né? Em Campo Formoso, Bahia. E também viemos de uma cidade ali perto, Centro-Sé. Depois de Juazeiro, ali uns 250 quilômetros, éramos naturalizados Já ouvi falar, de lá. ele por perto. Pronto, éramos naturalizados de lá e aí viemos para Campo Formoso. Ficamos uns 17, 18 anos aproximadamente já vai fazer. Acho que até um pouquinho mais. E sempre congregando na Assembleia de Deus, meus pais da Assembleia de Deus, eu também da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Eu tenho mais dois irmãos, mais novos do que eu, Emanuel Damasceno, né? Tiago Damasceno, me chamo Bruno Damasceno, cantor evangélico. Glória a Deus. E também, para alguns, como missionário, eu nunca tive esse privilégio de ser chamado na região como missionário, mas para mim é uma honra. Sim. Até porque recentemente eu vim para São Paulo e alguns anos eu estava trabalhando, né, na prefeitura da minha cidade, tinha um emprego ali como funcionário público e eu resolvi deixar tudo para fazer a obra do Senhor há mais ou menos um ano e alguns meses. Rapaz, que atitude de fé. E isso, graças a Deus tem me guiado ali naquelas regiões, em algumas cidades ali circunvizinhas a fazer a obra do Senhor, Sim. cantando em algumas agendas e também louvando ao Senhor com todo o coração, com corpo, alma e espírito, né? Eu sei que para um jovem não é fácil, mas eu tenho tido uma vida de renúncia, eu tenho renunciado minhas vontades, né, para poder agradar ao Senhor, né? A palavra do Senhor fala que o justo ele cairá 7 vezes, mas o Senhor levantará todas elas. Então, como é bom estarmos em Cristo Jesus, porque não há condenação para quem está em Cristo, né? E Sim, vivemos sim. uma nova vida com Ele. Tudo Então, novo, Jesus. há mais ou menos um mês e pouco cheguei aqui em São Paulo, né? E para a glória do Senhor Jesus, eu estamos
ficando ainda no centro, cheguei ali mais ou menos em 8 de julho, né? Já fez 8 de agosto, já fazer 2 meses, estamos visitando Nessa algumas parte. igrejas, ali no centro, na igreja ali Batista, né, Mundial, do Bispo Bruno Leonardo, também congregamos ali na igreja do Brás, com o pastor Zacarias, estivemos cantando também no Belém, com o Pastor pastor Gesso. Zacarias, amigo meu, gente boa demais. Isso, É e um dos nossos pastores aí do campo de Vila Alzira, que eu faço parte. Assembleia de Deus Madureira, né? uhum, E, recebendo o apoio de alguns amigos maravilhosos e assim indicando nosso nome para podermos estarmos cooperando, né, nas suas respectivas denominações, alguns como pastores, outros como cooperadores, como foi o pastor Gesso ali domingo agora, na Assembleia de Deus Belém, né, ali em Jardim Salete. Nessa oportunidade com o pastor Zacarias foi aqui pertinho, né, em Santo André, e tem o desejo de cooperar em demais campos, né, de com certeza, congregar com certeza. em demais denominações, adorando ao Senhor, cooperando, louvando. Eu sirvo as igrejas com o Ministério do Louvor, Sim. itinerante, né, raramente eu recebo uma oportunidade para pregar a palavra de Deus, mas para mim é um grande privilégio, né, ser um propagador, como o senhor falou aqui, Sim, da mensagem de Cristo. sim, porque na verdade você, com a canção também, ela leva a palavra, ela transmite a palavra. É uma forma, né, de alcançar vidas também, Amém. Eu acho né? lindo os louvores. Eu me sinto muito à vontade, eh, porque eu acho que foi um chamado que eu recebi desde criança, né? Que eu estaria Sim. adorando ao Senhor desde quando eu estava no ventre da minha mãe, né? Deus já Pois tinha é. usado pessoas Então a falando. palavra de Deus, na verdade, ela se cumpriu na sua vida, porque a Bíblia fala que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então é uma chamada específica. Você Amém, já glória a nasceu com Deus. esse propósito de Deus para louvar. Glória a Deus, amém. Eu já E tinha toda a recebido sua vida, trajetória de vida, é sempre louvando. isso, eu já tinha recebido profecia já no ventre da minha mãe, dizendo que ali sairia uma pessoa que estaria fazendo a obra do Senhor, um levita do Senhor. Ali em Santo Sé tem muitos instrumentos de Você está no Deus. campo fértil. É, Né? Você pode ter certeza que você está no lugar certo. Deus te trouxe aqui amém, nessas terras aqui, mas não foi por acaso. Eu tenho certeza que Deus te amém. trouxe para São Paulo. Eu Glória a estou sentindo Deus, Jesus aqui. glória a Um Jesus. propósito específico. Amém. Não só para você cantar, para você pregar, para fazer tudo aquilo que Deus tem através da sua vida Glória a teu e nome, fazer a Senhor. diferença no reino de Deus. Glória a Deus. É. Porque através da nossa vida, Deus faz a diferença. Deus te trouxe aqui para que possa soprar na sua vida e expandir. Porque hoje a gente vê poucos jovens dispostos, que percebe-se que você é jovem ainda. Não vou perguntar a idade, Não, tenho 29 anos. 29 anos. É um É, jovem e a gente fica muito feliz de ver um jovem com essa disposição de deixar um. Hoje em dia, um sonho das pessoas, um deles é casa glória a própria, Deus. trabalhar num emprego fixo, né? É, É, cargo público, né? Um sonho de muitas pessoas. E você, como Isaías, ouviu uma voz, isso. é, porque Isaías vivia numa adversidade. Foi um ano difícil para Isaías, né? O rei tinha morrido, uma série de coisas estavam acontecendo, imoralidade no meio do povo. Uhum, O próprio Isaías falou: Eu habito no meio de um povo de puros lábios. É, uhum. é, enfim. E nós E ele reconhecemos que a misericórdia de Deus, né, pastor? E alcançou. como estava falando, Deus usou instrumentos, né? Sim, E dali, no ventre da minha mãe, Deus me deu um grande livramento desde quando eu nasci. O médico que ia fazer a cesariana, ele demorou de fazer a cirurgia, né? Era para fazer no horário, ele se atrasou. Então, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu demorei no parto, né? Cesariana, na cirurgia cesariana, eu demorei de, de poder ser efetuada toda a cirurgia. E também eh, eu já saí já um pouco roxo, ter né? passado da hora, né? Por ter passado da hora. Então, assim, foi um grande livramento que Deus me deu desde o momento do nascimento. Eu vejo como uma contrariedade do inimigo para o projeto que Deus tinha para a minha vida, mas eu louvo a Deus
porque ele me deu o escape, o livramento, né? Porque eu não sou melhor do que qualquer outro que possa, qualquer pessoa que possa, né, estar também passando por uma situação como essa ainda na infância. Sim, sim. E eu vejo como Moisés ali, quando eu estava naquele berço, né? Quem sou eu? Passei comparado como Moisés, mas a Bíblia, ela nos ensina bastante, né? Que o inimigo, ele desde a infância, ele tenta frustrar os planos, né? Assim foi com Moisés, foi com Jesus e foi com o Senhor, foi comigo. Sim. Desde a infância já sofri muitos ataques, mas eu sei que Deus sempre me colocou um chamado, um desejo no coração muito grande, pastor, um fogo de cantar, de louvar, que eu não, é mais forte do que eu. Já tentei resistir, sabe? Eu já tentei outros sonhos. O jovem, ele tem uma guerra, ele tem Sim. outros anseios particulares, ele tem. E Paulo fala que o mal que eu não quero fazer, ou eu cometendo, né? E o bem que eu tanto quero, eu não consigo, né? Então, quando eu vejo Jesus, eu consigo reinar em Cristo e o pecado dominar Vencer. e vencer, dominar. Ou seja, não ficar na prática, né? Não continuar na prática, porque o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Há uma graça salvífica poderosa que nos faz ter bons frutos. E os frutos eles têm que dar para poder edificar os outros. Quando a gente vê que nós não estamos dando fruto, estamos numa vida pecaminosa, então nós precisamos nos Graças a Deus, né? consertar diante de Deus, né? E eu vejo muitos com até uma mente cauterizada. Eu tenho medo, né? Porque fica na prática ali confessando, pedindo perdão, mas na verdade Jesus já está longe, o Espírito Santo já está longe, já está Sim. alertando há muito tempo. Olha, foge, foge. E nós continuamos naquela Porque prática. Então, assim, eu vejo que nós jovens cristãos não é fácil, porque é uma é renúncia. uma guerra constante. Tem hora que há quedas, há lutas a levantar, né? Há momentos fortes, firmes na caminhada, há momentos que Sim. a gente enfraquece. Eu vejo muitos que, na minha idade, ali, que são guerreiros ali na igreja em Campo Formoso, que louvam o Senhor, que cantam. Alguns, na minha trajetória, eu vi sair da igreja, outros eu vi permanecer, já casaram, ainda solteiro, né? Questionei a Deus o porquê de ainda não casar cedo, embora eu amo a família, tenho um desejo de ter uma família, mas há uns 2 anos atrás, quando eu estava na prefeitura, né, em Campo Formoso, Deus usou uma missionária pelo telefone para mim, dizendo que eu iria para São Paulo. E eu não tinha expectativa de sair da prefeitura. E ela falou que eu viria para São Paulo e que lá Deus iria me dar um projeto no ministério e iria me dar uma família. Rapaz. Então eu comecei a vir esse ano nessa perspectiva de fazer esta obra. Deus usou uma pessoa da minha família, uma prima, que pagou as passagens de avião, me colocou no apartamento ali nos primeiros meses que eu estou aqui agora, né? Vai fazer 2 meses no Sim. centro de São Paulo. Graças a Deus tenho recebido apoio do pastores ali da Igreja Batista, de obreiros ali também já recebi o apoio, ajuda, no limite de cada um, né? E só temos gratidão a todos. E também a família ali onde eu estou, no mesmo prédio, tem parentes da parte de pai. Quem me ajudou foi uma prima, parte de mãe, que me trouxe para cá. Então, só tenho gratidão a todos. Acho que Deus, ele encaixa as peças no final, usa cada um para abençoar num propósito. E eu tenho que estar em humildade em Cristo Jesus para que esse propósito possa ser estabelecido, Com certeza. né? E eu creio que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E nós somos só instrumentos na mão do E Deus Todo-Poderoso une propósito, né? e unipropósitos. Deus une E propósitos. eu louvo a Deus porque Ele me trouxe aqui para edificar almas, para salvar, libertar e também fazer uma obra em mim, de amadurecimento, de crescimento, porque não é fácil deixar os pais, onde eu tinha a regalia de uma vida de solteirice, né? Ah, com certeza. Sob a custódia de 2 pais super protetores, que tinham seus planos para mim, mas o ministério e o louvor falou mais alto, então não foi Que, fácil eles também, imagino. ao longo do tempo, eles sempre apoiaram, sempre aceitaram, mas eu saí da minha casa, né, do É meu a zona de conforto, da conforto. minha zona de conforto, mas o Senhor, ele tem esse, Isso que é o mais esse difícil. trabalho Você conosco, né, é que nem o povo quando estava em Jerusalém, quando estava tudo bem, né? Ninguém queria ir para lugar nenhum. Deus precisou criar uma situação para para espalhar. sair. Esse mistério de sair do lugar, como é isso, hein, pastor? O Senhor, A paz é forte. E nós não entendemos. temos que sair daquele É, lugar para porque se eu depois. fizer uma pergunta para você agora, qual país que você quer ir? Uhum.
Eu tenho Aí, vários com certeza você vai desejos. falar um lugar agradável. Eu tenho um desejo muito grande de visitar alguns países. E mais assim, Ah, você vai querer. talvez sejam propósitos, porque eu creio que quando um missionário, um cantor, o Senhor me deu essa honra de ser chamado de missionário, né? Sim. Não sei se estou nessa estatura ainda, quem sabe. Mas eu vejo assim que, pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para uma obra específica, como o senhor falou, viu, pastor? Uma honra ser assim nominado pelo Senhor. Eu vejo que algumas pessoas que há chamados específicos até para lugares, né? Regiões, países, cidades, Que, na estados, né? verdade, é o que ocorre, né? Você falando sobre tudo isso. Não somos nós que escolhemos aonde que queremos ir. Amém. É ele que decide. É isso mesmo. Se for para escolher, eu falo, vou querer ir para Flórida. Eu vou querer ir para Paris. Vou querer ir para Dubai. É, Que é a zona de conforto, é o lugar agradável que você vai se sentir seguro, bem, né? Sem preocupação. é verdade. Mas às vezes Deus quer te levar para um lugar que ninguém quer ir. Só que tem uma diferença. Quando ele manda, ele se responsabiliza. Eu creio nisso. Né? Amém. Então, não somos nós que. Tanto que não é nós que escolhemos, foi ele que nos escolheu e nos nomeou e disse: vale e dê esse fruto. Né? Então, o fruto é a consequência de uma vida cristã, que é o resultado da constância de uma vida que é com Deus. Né? E você contando essa trajetória, você começou a louvar desde quando, assim, oficialmente? Ou sempre cantou? Como que foi? Eu Desde comecei a pequeno? receber convites há aproximadamente uns 10 anos, a 15 anos atrás. E aí eu comecei a atender algumas Você tinha o agendas. quê? Uns 15 Isso, anos, hoje eu mais tenho ou menos? 29 anos, então eu creio que tenha sido, né, há uns 16 a 18 anos, né? Uns 10 anos 10 atrás, anos. 10 a 15 anos atrás. Mas você já cantava já. Eu Cantava no coro. eu comecei a cantar, né, Que o assembleano, ele é bom de cantar, né? glória a Deus, Faz parte, né, da banda. glória a Deus. Principalmente no Belém, né? Você vem do Belém, missão, Amém, né? pastor. Pela graça e É, misericórdia do Senhor, eu sou membro da igreja da Assembleia de Deus Missão. Eu sim. estou me estabelecendo ainda em uma denominação aqui, direcionada pelo Senhor. Estou congregando na Igreja Batista e também congregando na Belém, do Brás. Então, assim, eu estou itinerante ainda aqui, mas eu creio que Deus vai me guiar a uma igreja. Com certeza. E eu creio também, até porque é recente, né, minha chegada aqui, nossa chegada aqui, pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus estará nos guiando. Eu iniciei, minha primeira oportunidade na igreja em Campo Formoso, eu lembro, foi um louvor, uma harpa cristã que eu cantei, da harpa cristã que eu cantei, é o número 24. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, né? Parecendo que tu é Poder, pentecostal, é poder, crente. poder Pentecostal. pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, glória a Deus. Aí não parou mais, ele começou E aí eu fiquei muito tímido para ter essa oportunidade, né? Nesse começou na harpa. Todo mundo começa ali, né? Na harpa. Fiquei muito Mas a harpa tímido para cristã ter essa oportunidade no culto de tremenda. crianças. Eu quase rejeitei a oportunidade mas a líder das crianças, irmã Marluce, né? Hoje é esposa de pastor, uma pastora, né? Da Assembleia de Deus, pastora Marluce, esposa do pastor Isaías ali do Buranas. Ela falou: filho, bora, você vai conseguir. Né? Para a glória de Deus, Deus a usou, deu a graça a ela. Você vai conseguir, não tenha timidez, não fique tímido, você vai cantar. Acreditou Né? no seu ministério. Isso, ela me viu aquela vontade de cantar, mas a timidez me paralisava. Você vai conseguir, né? E ali eu cantei. Quando eu cantei, a timidez saiu. Parecia que eu não estava tímido. Mas não foi algo meu, foi algo do Senhor mesmo. E dali em diante eu comecei a ter oportunidades nos cultos, mês a mês ali com as crianças da igreja, né? Mensalmente ali, uma vez por mês. Aí eu fui ensaiando. No dia que era para cantar, eu pegava o som de casa e ficava a tarde todinha, a noite todinha, a semana todinha, antes do culto, e cantava. Eu pegava o microfone assim, na verdade o microfone do controle de casa, né? E aí eu me imaginava ali, aqui a multidão. Aí colocava Eu os, estava vendo aquela multidão já. os travesseiros.
ali as almofadas do sofá eram as pessoas, né? Boa, boa. Aí eu cantava pra eles, eu ministrava assim com É bom que eles não ousadia. se mexiam, fica quietinho, né? Vocês ficam aí, ó. E aí foi Não quebrando tá muito aquela. bom não, mas vai dar certo. Isso mesmo, pastor Ivan. Foi quebrando aquela timidez, homem de Deus. E era um fogo mesmo, era além de mim. Era além de mim. E eu glorifico a Deus, porque é Ele, por Ele, como diz Paulo, para Ele são todas as coisas, eu sou apenas seu servo. Sim. E, né, entre muitos inúmeros ungidos de Deus como o Senhor, consagrados pelo Senhor Jesus para fazer a obra dele aqui nessa nação, nessa geração e nesse tempo, né? Porque nós somos tão limitados, né? Passamos assim como a erva do campo. Mas Passa rápido, hein? eu creio que Deus, ele Passa tem um tempo determinado para cada pessoa e uma geração e vidas determinadas por ele para que nós possamos alcançar. Então, a obra que ele determinou para mim, para o Senhor, em nome de Jesus, será frutífera pelo poder, né, Sim. do Espírito Santo, que é aquele que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo, o Consolador, para poder fazer a obra, né? E você falando do tempo, o tempo é de Continuar a obra. Deus, tudo é dele, né? Para ele, Amém. honra, glória, louvor e adoração. Mas nesse tempo, Deus está levantando uma geração, né? Amém. Eu não sei se é a geração do tempo do fim, ou se estamos vivendo o tempo do fim ou o começo do fim. Uhum. Mas eu costumo dizer que nós estamos nos 48 do segundo tempo. Né? Tá Não perto, sei né? quanto tempo que falta até o cumprimento de todas estas coisas. Essas coisas. Mas uma coisa é certa, ele virá. Amém, homem de Deus. Ele virá. E os sinais, Mais um mais do que pouquinho nunca, de né? tempo, o que há de vir, Virá. virá E não e tardará. não tardará. Glória a Ele Deus. ao romper, né? Tá aí. E os sinais mais do que nunca estão Os sinais demonstrando, né, homem de evidenciam Deus? a volta de Jesus. Os sinais, os fenômenos da natureza, guerras, tantas coisas dentro da família, né? E tudo mais são sinais É. que ele Eu, está próximo. eu lembro de José. José, ele foi muito rejeitado, né? Sim, Muitos ali não entendiam o que Deus tinha na vida de José, porque imaginava que ele estava querendo se engrandecer, né? Se exaltar acima dos irmãos, acima dos pais, dos familiares ali, daquela parentela dele, mas na verdade o sonho não era dele, era de Deus. de Deus. O sonho era de Deus. E mesmo que fosse rejeitado pelos pais, ou talvez pelos irmãos, os pais também. Na verdade, o pai falou: meu filho, você quer ser maior do que seu pai, né? Quando falou que os feixes, né, do pai e da mãe, não é isso? Sim, sim. Se dobrava diante dele, né? Do feixe dele. Então, assim, até mesmo a lua e o Jacó sol entendeu, né? se dobrava diante daquela estrelinha que era dele. E eu entendo que tem horas que a gente não pode contar nossos sonhos, porque nós iremos sofrer algumas rejeições, má compreensões, Tanto que ele foi chamado o sonhador mor, né? porque o inimigo ele frustra alguns planos que Deus queria fazer no meio da família por intermédio de coisas poucas, às vezes É uma chave também, você falou aí, é, porque na verdade nem tudo dá para falar. Às é vezes Deus quer que verdade. você mantenha um E segredo de alguma silêncio. coisa, aí você se antecipa E o e preço, o fala. preço é alto, É, porque eu creio que no caso de José, se ele não tivesse falado, talvez eu não tinha sofrido tanto, né? Mas ali foi uma experiência para mim, para o Senhor, que mesmo que a gente chegue a se precipitar, a nos precipitarmos e falarmos para quem nós amamos por conta da alegria de sonhar, que sonhar, eu acho que é um ânimo a realização da vida, né? é o ânimo do ser, né? Sim. É o ânimo do ser. Quando eu sou, tenha bom ânimo. E sonhos são sonhos, né? Às É vezes o verdade. sonho pode ser um casamento, pode ser uma profissão, pode ser um carro, pode ser tanta coisa. Pode ser um obreiro, ser um O cantor, um sonho é pastor, sonhar ser um pastor e de missionário. repente você fala assim: ah, meu É, sonho é ser um pastor. Aí de repente alguém olha para você e fala: "Pô, esse camarada não tem capacidade de ser um pastor?" glória a Deus. Não é assim que ocorre muitas das vezes? E E alguém fala: não, mas
Mas foi Deus que colocou É em algo dele, verdade. porque não é o homem, é Deus que a unção vem de Deus. Sim, eu creio que esse processo que José passou foi o processo que fez com que ele amadurecesse, né? E ele ter falado, como também às vezes nós falamos com a alegria de termos sonhos, que é eu acho que é o âmago do nosso ser, né? Que é o sonho, os sonhos, né? O ânimo, o âmago do nosso ser é o ânimo, então o ânimo também está ligado ao sonhar. Então Deus falou, tenha bom ânimo, né? Não te espantes, não te assombres, tenha bom ânimo. Então eu creio que Deus está falando assim, faça projetos, né? É, escreva, Sim. trabalhe, corra atrás, corra das Acredite, né? oportunidades, acredite, Acredito, não pode desistir. né? Então, assim, mas há coisas que só irão se encaixar no meu tempo, há coisas que irão acontecer na minha vontade, né? Há coisas que irão acontecer quando eu disser o sim, o amém, né? E também que a hora que fala, espere o não e o meu silêncio, né? Eu Então, costumo dizer, você que tem um sonho, não desista. amém, pastor. Acredite, Eu creio que é um sonho hoje acredite. ter o Palavra Cast e receber pessoas de longe, de Isso perto, esse é o sonho cantores, de Deus missionários. para essa geração. Então, a honra estar aqui nessa noite e também é um sonho que Deus está realizando. Um dia eu sonhava contar em um podcast, né, minha história. Então, e cantar também em outras regiões do país, não só na Bahia, que eu já tive o privilégio de cantar alguns congressos desde criança, há mais de 10 anos, de igrejas da Assembleia de Deus, Batista, alguns eventos, formaturas, casamentos. E eu sempre tive o desejo, assim, onde eu passasse, deixar o carinho, o amor com os irmãos, porque aonde eu queria passar, eu queria deixar a minha essência de respeito e de amor com as pessoas, sabe? De respeito. Sim, Não só ter ido ali para cantar e ter usufruído talvez de um cachê ou de uma oferta da igreja sim. Vai fazer a diferença. ou de um público-alvo que eu estava querendo alcançar, não, mas era de alcançar relacionamentos, alcançar vidas, conquistar pessoas. Porque eu acho que o que a gente vai levar para a vida, no final das nossas vidas, não é talvez só os troféus, mas é o que está por trás dele. Sim. É o porquê deles. O que me fizeram conquistar esses Os troféus. sonhos e as realizações. Porque tem pessoas que talvez hoje possa ter né, suas prateleiras cheias de troféus, mas não tem nenhuma pessoa. Ela fez uma história de sucesso onde conquistou as metas, mas não conquistou as vidas, as almas, né? As amizades, as alianças, as conexões. É o que nós levamos para a vida, isso são as pessoas. E eu acho que o que Jesus, acho não tenho certeza, o que Jesus nos ensinou foi isso. Eu deixei o maior nível de glória, de honra, o maior nível de posição, de poder. E me coloquei em carne, como você ainda é pecador, ser humano carente, era meu inimigo na minha essência era pureza, santidade, sua essência era pecado, né? É incrível, e ele nos amou mesmo assim, ele Ele nos nos amou ainda pecadores. se entregou por nós, nos perdoou, nos amou, e nós Imagine, não tinha nada para oferecer a imagine o ele. amor de Deus naquele momento É, que é o texto-chave da Bíblia, João 3:16, é, né? Amou o mundo de tal maneira. Você imagine Jesus deixando seu trono de glória, sua majestade, tirando seu manto, tirando a sua coroa ali, tá escrito que ele mede, né, pastor? mesmo, O espaço com a palma, tirando, deixando toda a a sua glória das glória, mãos, é, e vem para um vindo lugar tenebroso, vestido onde de mulher. nas regiões celestiais já estão anjos caídos, lutar por nós, onde eram os pecadores. E simplesmente eu pergunto assim ao Senhor, o que é que nós tínhamos para oferecer a Ele? Nada, pastor. Então o que Ele viu em mim foi a nossa alma. O que Ele viu no Senhor foi a tua alma. Então hoje nós somos comissionados, né, os pequenos cristos, cristãos, né, Sim, do sim, original do grego, né, sim. cristãos, para fazer o que Ele fez. Então quem aceita esse chamado, quem decide viver esse chamado e quem foi um dia escolhido por ele, né? Teve a graça de ser escolhido por ele. Eu creio que você já aceita aquilo, já sabendo que você vai sofrer, padecer por amor a ele.
Porque o que ele fez foi se renunciar, se entregar, né? Mas também, nós também temos o mesmo objetivo, A igreja, renunciar o que há de nós de mal, renunciar nossos prazeres, né? Nossos sim. anseios egoístas para fazer o que ele fez, que foi se doar por o outrem, pelo outro. E a gente se apaixona por Jesus porque ele é fantástico. Acho que o que ele fez, ninguém fez, né? Não, não tem. Amor. Então, como deixá-lo, né? É, Como rejeitá-lo? É, então, foi por isso que eu aceitei. Eu amei, eu decidi segui-lo, decidi obedecer esse chamado e pagar o preço que eu tenho pago, renunciado, às vezes mal eu penso, compreendido, até no meio da família, às vezes assim, alguns amigos, irmãos, familiares, no início ou no meio, às vezes não entende o Bruno. Só pensa às vezes no eu penso, ministério, pô, esse no camarada louvor, acho que não tá bem, não, não quer porque casar, né? É ele meio vai, louco, deixou o não, trabalho. Nunca, não nunca casou, ninguém, abandonou o trabalho nunca ninguém da minha família falou assim, você tá e falou louco, que ia né? cantar no mundo afora. Ninguém nunca assim, você tá louco? Não, não é isso. Mas a gente percebe quando há uma compreensão, e isso é normal, a gente perdoa, a Mas gente a gente ama, você sabe que você ouviu essa voz, porque né? É a Jesus passou voz, por isso, né? ouvir a voz do Senhor, você ouviu a voz de Deus e Isso. falou, não, eu vou porque eu tenho certeza que ele me chamou. Outros escolhidos passou por isso, pessoas próximas, às vezes que eram para te ajudar, começam a te rejeitar, porque o missionário, o cantor, o chamado, o comissionado pelo Senhor, ele vai passar por isso, ele vai passar por renúncias e rejeições. E uma das dores que mais dói na nossa alma hoje, que sempre doeu no ser humano, é a rejeição. Né? Um ser humano rejeitado é uma dor que é insuportável. É insuportável, ele se sente rejeitado no ambiente, se sente rejeitado no seio familiar. Sim, E só o Espírito Santo, até os psicólogos, os psicanalistas falam que essa dor é quase impossível de ser curada, de ser restaurada ao completo, né? Uma pessoa que sim. já teve Rejeição. rejeição. A dor da rejeição, ela causa depressão, causa síndrome do pânico. Eu já me senti rejeitado em alguns ambientes que eu era amado por ter decidido sair para fazer uma obra específica, itinerante e mal compreendido por alguns que eu amo, que eu quero bem, que eu oro todos os dias para que Deus proteja e guarde, né? Às vezes a saudade, né? Às vezes A saudade é grande, porque muda tudo, né? não ter aquele todo dia, né? Apesar que hoje Aquele em dia as culturas estão aquela bem companhia, aquela equiparadas àquele, amizade. né? Mas é o sacrifício que nós temos que É. passar por amor a Cristo. Então não é fácil. Às vezes até a necessidade financeira, né? De você depender de uma providência de Deus. Estamos aqui, às vezes, com aquela quantia para aquilo lá, mas amanhã Deus proverá. Deus proverá. Eu já passei por um testemunho que foi muito marcante na minha vida, dentre outros, para a glória de Deus. Eu sei que é só um pequeno testemunho diante de tantos, né? Que Deus tem feito assim na vida dos seus santos. Quem sou eu para me exaltar? É um pequeno testemunho, mas eu estava ali um dia num garimpo, só com o dinheiro das passagens para fazer a obra de Deus, em Capim Grosso, numa festa, numa conferência do Espírito Santo. Eu Era conheço R$ 150, passei por lá. R$ 200 para poder pegar as passagens. Então não queria gastar realmente o dinheiro, não pedi emprestado a ninguém, porque se eu gastasse, ia gastar o dinheiro da passagem. Então eu ia com o cabelo bagunçado mesmo, eu não ia me arrumar como eu queria para poder estar na festa. E aí eu estava caminhando ali na tarde, né, num garimpo ali no chão ali da serra, no meio do mato. Eu falei, Jesus, na mente, né? Eu quero cortar meu cabelo para fazer a tua obra. Eu vou sair amanhã, não posso Lá na Chapada. destrocar esse dinheiro. Já é no perto de Sansé, ali no norte da Bahia. Bem quente, Chapada é um pouco frio, né? A gente tava A Chapada é conversando, mais frio, né? conversando mais cedo, antes de Sim, chegar ao sim. podcast. E aí, eu ali no meio daquele garimpo, daquela estrada, eu perguntando ao Senhor, Senhor, eu quero cortar meu cabelo porque eu tenho passado por isso. Dinheiro, que a criação, meu pai sempre foi muito protetora. Então, assim, ele sempre nos deu tudo, né? E chegar um momento que você tem que pedir, já um pouco adulto, após ter trabalhado, ter deixado de emprego, não é fácil. Alguém pode perguntar um pouco de orgulho, mas também Deus sabe das nossas limitações, algumas situações que já passamos Sim. em família, assim, que às vezes nós não queremos, né? Sofrer, às vezes, uma má compreensão.
E, e aí eu falei, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não tenho. E eu sei que ninguém vai, o Senhor não vai lançar em rosto para mim, porque eu não tenho esse dinheiro de comprar, de poder cortar o cabelo, enfim. Eu estava caminhando, né, de volta para o garimpo e no meio do caminho, do lado do caminho, estava a nota de R$ 20, que era o valor para eu cortar o cabelo Rapaz na do céu. estrada, bem assim, debaixo da areia da pedra, assim. Aí Deus falou, tá aqui o dinheiro, se não querer cortar o cabelo, corta o seu cabelo. Rapaz, que Aí quando eu peguei, eu falei, Deus existe. Porque eu tinha feito as a pequenas oração coisas. na mente, pastor. Eu tinha feito a oração na mente. Eu falei, eu queria o dinheiro para cortar o cabelo, ninguém sabia E ali. naquele sertão, no meio do. A possibilidade era quase impossível você achar uma nota de R$ 20 ali. E sexta-feira, no meio do chão, do nada, um garimpo, da Minas de Cabeluda. Sexta-feira eu fui com o cabelo cortado fazer a obra de Deus, a conferência. E ali eu recebi uma direção do Espírito Santo que logo, logo eu estaria fazendo uma obra aqui em São Paulo. Eu via São Paulo, Você já visualizava, você já tinha uma visualizava visão, tinha certeza daquilo que, do seu que futuro Deus que. ia fazer um mover aqui e está fazendo, já está aqui hoje no Palavra Cast, né? Nossa, Eu tenho já recebido milagres, de testemunhos de milagres que o Espírito Santo tem feito através do meu louvor, do meu ministério, pessoas que sentem, né, sintomas, receberam diagnósticos médicos, a família estava preocupada, pastores, amigos meus, irmãos da igreja onde tenho congregado, e eu fico surpreso como o Senhor tem usado os dons espirituais, através do louvor. os dons de revelação, os dons espirituais, para a glória do Senhor, né? Inclusive, nosso amigo pastor Zacarias estava no púlpito, né? E Deus me usou para dar um livramento a ele. Ele estava sentindo sintomas de infarto e AVC na igreja. E a família estava preocupada uns 20 dias antes, preocupado com ele. E ele falou que a família tinha dito: olha, se cuida aí, Zacarias. E aí ele estava ali um pouco intenso, né? Pai, Aí Deus me usou para quebrar aquele laço pela misericórdia dele. o pastor Zacarias ele é muito ativo, né? Tá, Muito tá ativo, em muito todos os lugares ao mesmo preocupado. tempo. E aí Deus me usou pela misericórdia do Senhor para estar orando por ele. Deus quebrou aquele laço. Glória a Deus. E ele me chamou depois e diante da igreja falou aqui, ó, irmãos, eu estava aqui preocupado, a família, há 20 dias, não foi família, família sim, confirmando que ele é o pastor da igreja. E aí um dos testemunhos que Deus tem dado livramento, né? Eu não sabia de nada, eu vi ele tendo sintomas, ele falou que estava sentindo sintomas na cabeça, aqui do lado do corpo. Então, pela misericórdia do Espírito Santo, Deus tem me usado também em revelações, em dons, em curas, em milagres, maravilhas. Então, eu louvo a Deus que eu fui forjado no deserto, né? Estou sendo forjado ainda, estou passando processos de dependência de Deus, mas eu tenho visto Deus agir de maneira Deus. sobrenatural, né? E eu acho que quando nós dependemos, né? Quando aprendemos a descansar no Senhor, a gente vê os milagres, né? Tem hora que nós queremos agir com o nosso braço, nossa força, mas sendo dependente do Espírito Santo, Senhor, guarda aqui minha entrada e minha saída. Obrigado por essa oportunidade que amigo, o irmão tal me deu. Mas tem hora que quando a gente parece que descansa, né? Descansa mesmo. Eu não vou fazer nenhum plano, eu não vou procurar nada além daquilo que Deus já determinou para mim, do que Deus já me clareou, já me iluminou, já me direcionou. Quando a gente descansa, né, e faz aquilo que é para nós fazermos e deixar Deus fazer aquilo que é para Ele fazer, Ele vai nos surpreender. Ele vai nos surpreender, vai nos abençoar. E eu estou nesse processo, eu creio que eu vou viver isso. Quem sabe daqui 10 Glória a dias, Deus. estamos em gravação, Com certeza. algo que eu estou esperando, algo que Deus esteja planejando, já esteja já materializado, porque nós cremos que no mundo espiritual é primeiro estabelecido para depois ser Porque materializado. Deus é Em temporal. nome de Jesus. Amém. É. É um tempo O, Kairos, né? Daniel, antes dele fazer aquele propósito com Deus, desde o primeiro dia, Deus já tinha ouvido Uhum. a oração dele. Né? É verdade. Então, até no tempo dele, é o Kairos dele, né? É o tempo estabelecido por ele. Então, nesse dia aqui, Deus está marcando esse dia aqui, né? Com a presença dele. E Glória a esta Jesus. unção de Deus derramada é, Glória a Deus. é poderosa. Amém. Porque assim, Glória a Deus. como dizem, cantar muitos cantam. Mas Deus ele quer não só que você cante, vai ser algo mais. Glória a Deus. É. Amém. Você falando aí, a gente vê que tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Amém. E Glória a quando você Jesus. louvar, vidas serão libertas, Eu creio. vidas serão curadas,
Porque através daquele louvor Deus vai quebrar. Eu creio, homem de Deus. Eu creio. Então algo novo de Deus está chegando aí. Glória a Jesus. Tomo posse. Eu É, recebo em É nome de no Jesus. tempo dele, é atemporal. Então, receba aí em nome de Tomo Jesus. posse em nome de Toma Jesus. posse. Então você não veio aqui para São Paulo, simplesmente mais um que veio para São Paulo, não. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Eu creio nisso. Né? Então, É bom virmos debaixo do propósito de Deus. sim, Né? você está aqui porque Deus quis que você andasse por essas terras. Amém. Senão Deus tinha mandado você para outro lugar. Glória a Até Deus. para a Europa, para a Ásia, para a África. Glória a Jesus. Entendeu? Mas Deus quis que você estivesse por aqui. Glória a Deus. Há um propósito, né, Então homem de Deus já Deus? tinha escrito isso aí, estava tudo certo. Amém. Nós não sabemos, né? Não entendemos muitas das vezes o que Deus está movendo ao nosso favor. Mas Ele move. Glória a Deus. E no mundo espiritual, como aquela roda que tem na Ezequiel lá, a glória dele vai se movendo. Glória ao Senhor. Que a sua misericórdia possa estar, né, sobre nós, cada momento, a cada Sentindo essa instante. presença aí, Glória a está em Jesus. movimento. Amém. A obra de Deus, ela não para, é em movimento. Com uma roda que gira, vai girando, né? E aqueles seres que viam Glória a aquela Jesus. presença. Glória a Deus. E essa presença, Lamantiopor, Astúria, Atéria, Prove, na Arábia. E essa presença está aqui neste lugar, Eu nesse creio, dia, Jesus. movendo algo em nosso favor. É a presença poderosa do Glória a Espírito Jesus. Santo de Deus que faz toda a diferença, missionário. Amém. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Amém, homem de Deus. Ele só quer que a gente vai. Aleluia. Vá dizer desse fruto, né? Aquele louvor. Vai, Josafá. Vai, Josafá. E o próprio Deus determinou. Manda chamar os cantores e põe na frente pra louvar. Manda guardar todas as armas. Eu vou agir diferente. O vosso trabalho hoje é adorar. Glória a Deus. Enquanto louvava, Deus trouxe emboscada contra os inimigos. Enquanto louvava, Deus livrava o povo do perigo. Enquanto adorava, Deus fez o exército se autodestruir. E que coisa linda quando o Todo-Poderoso começa a agir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, rapaz, tá forte o negócio aqui, viu? Tem uma atmosfera aqui poderosa da presença de Deus. Em nome de Jesus. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os Em nome de Jesus, porque o nome dele é glorificado. Poder e autoridade em nome de Jesus é poderoso. Amém. Aleluia. Tô Glória a sentindo Deus. Jesus aqui. A gente, repara não que a gente que é pentecostal, a gente tenta dar uma segurada aqui no mistério, mas né? Glória a Deus. Não tem como, né? É o poder de Deus, é a presença. Deus está curando nesta hora. Télia, cante, Ele está dando livramento sobre a Terra, face, de ouve, perto, de Arábia. longe. Seu que visita os teus familiares, teus parentes nesta tarde. Eu curo a tua parentela neste horário. Télia. Cura as feridas da alma. Cante a Sobre a que Pepe, prove na Arábia. Télia que aprove. Estou passando em revista. Que prove na Arábia. Estou Télia, limpando o prove. ambiente, estou curando, estou alertando, direcionando, falando assim, filhos, lança a rede agora do outro lado, conforme a minha palavra. Lance a rede do outro lado, conforme a minha palavra, assim diz o Senhor, para a direção deste local, de como na Assúria. Porque assim eu vou fazer transbordar peixes grandes na rede que vocês não irão conseguir segurar. Agora faz conforme a minha direção. Faz conforme agora a minha palavra. Transformação, curas, milagres, vidas, almas que estão esperando este podcast. Uma palavra que vai sair da boca de um dos ungidos deste local.
irá transformar, sacudir vidas. Irei fazer milagres e maravilhas. Recebe a visão. Não quero eu só trazer vidas aqui para exaltar e enaltecer o brilho deles. Não, mas a minha glória na vida deles, e o que eu vou fazer através deles. Toma posse em nome de Jesus. Eric, E quero eu santidade no meio de vocês, porque eu vou fazer maravilhas amanhã no meio de vós. Tem hora que a carne não quer. Ramanaga show. Tem hora que a carne quer fazer as vontades próprias, as lúpias da carne. Mas eu não estou aqui para acusar e nem para envergonhar. Mas o Senhor está dizendo, foge da aparência do mal. Busca a minha presença. Se quebranta. Volta-se para mim com todo o coração e humildade, porque eu irei fazer maravilha no meio de vós. E vos deixo essa palavra. Raia sobre a Kaimanahassuri, inspirada pelo Espírito de Deus, assim, usando a minha boca nesta tarde, para dizer: santificai-vos hoje, que amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, que amanhã irei fazer maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã irei fazer maravilhas no meio de vós. Assim diz o Senhor. E até aqui me ajudou o Senhor nesta palavra profética. Glória a Jesus, glória a Deus. Estou sentindo Jesus aqui. Ao teu santo nome, Jesus. Você que está ao alcance da nossa voz. Tributamos a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Através desse podcast, PalavraCast, missionário aqui, inspirado pelo Espírito de Deus. Deus está movendo em nosso favor. E através desse programa, vidas têm sido impactadas e vidas serão impactadas pelo poder da palavra de Deus. Não tenha dúvida disto, que Deus está visitando vidas aqui. Vidas estão sendo tocadas pelo poder da palavra, na unção do nome de Jesus. Glória a Jesus. E está impactando, está indo aos ouvidos de pessoas de diversos lugares aqui. Isso daí nada mais Deus está fazendo maravilhas. O mover Eu creio. Do Espírito Santo de Deus. Ele é maravilhoso. Ele que move. Porque o nosso propósito aqui, na verdade, missionário, é levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Amém. Esse é o projeto que Deus colocou. Que às vezes não dá para mim ir lá do outro lado. Mas esse podcast vai, e já tem ido. Já foi, já está do outro lado já. Amém. Várias nações. Então, ao alcance da nossa voz, tem tocado pessoas e lugares que estão precisando de ouvir essa palavra. É verdade, homem de Deus. Estão precisando ouvir essa palavra. E eu parabenizo a iniciativa, pastor Ivan, porque eu entendo que muitos... Eu estava vendo um vídeo essa semana de uma sul-coreana pregando na DEVEC, do pastor Silas Malafaia. Sim. Ali no Rio de Janeiro, né? Sim. E ela falando sobre a igreja sul-coreana. A igreja sul-coreana, ela foi uma igreja que lutou desde o início, né? É uma história muito bonita ali. Em benefício das cidades, das regiões, ali do estado, né? Nação, estado-nação do país ali sul-coreano. Ainda como sul-norte-coreano, era o nível da igreja era maior ainda. Ela fala que o nível da igreja espiritual era maior ainda. Só que aí teve o avô do atual ditador ali, né? Da Coreia do Norte. Ele trouxe aquele comunismo, né? Para poder estabelecer nas raízes políticas ali daquela região norte da Coreia. E que mais uma coisa, infelizmente fechou as portas da igreja. Sim, sim. Foi uma cilada de Satanás que aconteceu naquele país. Isso faz palavras dela. E sabe onde eu quero trazer? Porque eu trouxe esse testemunho. Sim. Ela falou da questão da oração, né? A oração é importantíssima para podermos estarmos em vigilância e podermos estar focando o evangelho através das redes também. Sim, uma coisa, você contando essa história é muito impactante aí das de televisão, podcasts. Do avanço do evangelho de Jesus. E a Bíblia é bem clara em dizer, eu penso assim, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o evangelho ele continua rompendo. Você pode ver que rompendo fronteiras. Então não tem barreira, não tem separação, como aquela mulher que estava
se comunicando com Jesus no tanque. É, e ela falou, mas como podes tu, sendo judeu, me pede de beber? Aí Jesus falou, mas se tu soubesse quem me pede de beber, eu te daria água viva. E dessa água fluiria para fontes, né, da vida eterna. Ela mal sabia que estava falando com Jesus. Quando ela entendeu toda a história, naquele momento ali, Samaria não estava nem no hall. Não estava no hall, mas só que Jesus... Mas como a salvação é para todos, Sim. e você falando das Coreias ali, mas eu tenho certeza que, como a terra é do Senhor, tudo é dele, e eu creio que existe sim uma igreja ali. A gente tem relatos. Existe uma igreja, como eu falei, não é fácil você ser cristão dentro de um regime, Uhum. como a Coreia do Norte, exemplo, né? Mas existe uma igreja lá sim, Uhum. porque a Bíblia fala que as portas do inferno não podem prevalecer. Sim. Mas imagino a dificuldade que e aqui no Brasil nós temos toda essa liberdade cristã, né? Mas com certeza a igreja ela tem que aproveitar sim esses meios, porque você não consegue ir numa Coreia, mas de repente o programa lá, de alguma forma, chega lá. Uhum. O impacto, né? O senhor falou assim, eu lembro da China, né? Que não Sim. tem igrejas institucionalizadas como tem hoje aqui no Brasil. Na China, segundo os relatos, tem a igreja do governo, né? Isso é relatos, né? Igreja do governo e tem a igreja perseguida, porque a do governo ela tem que andar conforme as regras do governo, é manipulada, né? E existe sim a igreja perseguida, né? Talvez seja a igreja na Coreia do Norte, né? Como na Coreia do Norte, que são as janelas 10 por 40, né? São lugares de difícil acesso, Isso. mas o evangelho tem rompido sim. E você vê a diferença com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte. Um país totalmente desenvolvido, Coreia do Sul, e Coreia do Norte fechado, e as pessoas vivendo em miséria, em deterioração humana, né? Em miséria e forma precária. Então, o evangelho ele é isso, ele é vida, ele é paz, ele é prosperidade, e também as redes hoje, como na internet, As né? redes têm sido O senhor está de parabéns, um porque divisor são de águas para... o divisor de água para trazer um maior número, um contingente de pessoas ser alcançadas através do poder da palavra, do evangelho, da palavra cantada, da palavra pregada, e alcançar muitas vidas, né, aqui nesse trabalho. E quem vinha aqui cooperar, seja Jesus falando através das vidas, né? Eu sou apenas mais ou um humilde servo do Senhor Jesus Cristo, que veio aqui falar do amor dele, não é sobre mim, é sobre ele, né? Não é sobre nós, tudo para não ele, é né? sobre Bruno Damasceno, é sobre o Senhor Jesus Cristo, é sobre a palavra dele, é sobre o que ele fez, é sobre o que ele deu, é sobre o que ele fará, é sobre o que ele é. Tudo é dele, o louvor é dele, a voz é dele, as conquistas, as forças, tudo vem dele. E, e eu vejo que como é importante hoje os pastores investirem nas redes de televisão, nas redes sociais, porque antigamente, infelizmente, houve, né, essa cilada também. Enquanto na Coreia do Norte a cilada foi o comunismo, aqui no Brasil a cilada foi pensar que talvez a televisão fosse algo de inimigo, né? E você viu já a necessidade de termos programas de Os televisão meios de evangélico comunicação estão aí, né? nos meios de comunicação, nos horários nobres, porque para poder alguns Antigamente você tinha que mandar Eu lembro ainda quando criança, que meus pais recebiam cartas. Se comunicavam, às vezes demorava. Você mandava uma carta daqui lá pro Pernambuco, um exemplo, e demorava 3, 4 dias para uma carta chegar no Pernambuco. Aí a pessoa parava para ler aquela carta na luz de vela, para depois responder aquela carta depois de uma semana, mandava-se nossa, foto por carta. Então as se a coisas pessoa melhorou, hoje em dia melhorou bastante, né? estivesse doente, né, quando chegasse lá talvez já tinha Quando fala morrido, né? morreu, ele já tinha um mês de sepultado já. Então muita coisa mudou e nós temos que aproveitar isso daí para o progresso da obra de Deus. Sim, homem de Deus. Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que desde novo na presença de Jesus, conta pra gente quando foi que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quantos anos? Então, a experiência com o batismo no Espírito Santo não foi por agora, assim, já tem mais ou menos, hoje eu estou 29, tem aproximadamente
uns 10 anos. Uns 10. Mais, Então, foi bem, então mais de 10 marcou, anos. marcou o início do seu ministério, então. Foi o início do meu ministério. Eu não lembro mais ou menos a data do meu batismo nas águas. Eu lembro que estava na carteirinha, né? Que foi em 2015, salvo engano, agora também. Nós estamos rindo de Batismo das memória, águas. né? No Espírito Santo foi um E pouco foi, depois. foi em junho, foi 2015. E o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo foi depois. E foi uma experiência muito, muito maravilhosa na minha vida, porque eu tinha um medo de falar algo que era Que não era de Deus. da carne, algo que não era de Deus, que era de outro espírito, né? Sim, sim. Hoje a gente vê, assim, algumas pessoas querendo falar de Deus e às vezes precisando ter um conserto na alma, no corpo, no espírito, né? Tem mágoas, ressentimentos, ranços no coração. E o Espírito Santo, ele não opera com ressentimento, com mágoa, com rancor, ele opera com amor, com pureza, né? Com alegria, com leveza. E também o Espírito Santo, ele não envergonha, ele não expõe para tentar depreciar, a não ser que a pessoa, no caso muito específico, esteja zombando de Deus, Sim. Caso específico. mas o Espírito Santo, ele sempre, ele vai ali, não colocar a mão na cabeça da pessoa, esse erro aqui tá de boa, você pode continuar. Não, ele perdoa o erro, né? Se a gente confessar ele, mas se a gente praticar e não confessar, ele deixa a gente ali. Ele não vai compactuar com o pecado, né, pastor? Bom, aquele que confessa e deixa achar misericórdia. O problema é continuar no erro, né? Isso. E aí eu acho tão lindo do Espírito Santo, porque tem pessoas que, muito usadas por ele, né, fala com amor, em Cristo Jesus, com admoestação, exortação, consolação, edificação, que essas são uma das 3, né, formas do Espírito Santo agir e atuar. Mas tem pessoas que eu já tive experiência de pessoas que dizem ter o Espírito Santo e elas machucam muito, né? Elas machucam a alma, o coração de quem ela fala que Deus está usando para falar. E a forma como fala, a gente sente ódio no coração. Aquela pessoa está com ódio de nós, está com inveja. Então, ali no Espírito Santo, porque o Espírito Santo opera paz. Aí você tinha essa preocupação opera de paz. estar Então, sendo movido por Deus, quando eu não tinha, pelo emocionalismo, ou até um espírito de engano. Espírito de engano. Quando eu tinha essa preocupação, sempre da Assembleia de Deus, eu também participei, desde a minha tenridade, de um colégio presbiteriano. Então, eu vi ali também pessoas muito espirituosas, assim, muito crentes com Deus, e eram presbiterianos tradicionais, então eles acreditam no selo do Espírito, mas de maneira diferente que o pentecostal acredita no selo, né? Não só naquele selo, com quem crê em Cristo Jesus não vive mais ele, mas Cristo vive nele, né? Não há condenação para quem está em Cristo, mas também crê no revestimento que é o batismo no Espírito Santo. Mas eu achava bonito o temor deles para com quem usa com os dons espirituais. Eu achei até pertinente falar isso agora. Eu creio que é o Senhor nos direcionando. Ontem o pastor Hernandes Dias Lopes estava numa das maiores igrejas da Bahia, em Feira de Santana, na DEFES, né, que eu também já estive cantando em um congresso. Maravilha. Não, na DEFES, né, uma igreja de aproximadamente 4.000, 5.000 pessoas sentadas na Bahia. O pastor Hernandes Dias Lopes estava pregando. Pastor Hernandes Dias Lopes, uma referência presbiteriana, né? Sim. E pregando num dos maiores púlpitos pentecostais do estado, da Assembleia de Deus. Então, eu creio que eles têm muito a nos ensinar, mas o revestimento com o Espírito Santo é algo assim maravilhoso e tem que ser muito respeitado e feito com temor, porque em alguns locais está sendo banalizado. Então, eu tinha esse temor a Deus e eu falava, Espírito Santo, Senhor Jesus, me dá o discernimento para que eu não seja envergonhado, para que eu não seja confundido. Então, quando eu tinha uma idade da adolescência, o Senhor Jesus me visitou no meu quarto. Eu vi a hora que ele entrou. Ele não abria a boca, ele só falava em pensamentos. Eu ouvia ele falando. Pastor. E aí, isso me deixa assim fascinado, porque o mundo espiritual, ele é real, e já vi muitas experiências de outros pastores que a pessoa não precisa, o anjo, né, aquele mensageiro de Deus não precisa abrir a boca, você já ouve só em discernimento, né? E ali foi alguns códigos que Deus deixou para eu não ter dúvida depois que foi ele que me visitou. Eu via um linho azul
Foi um outro código que ele deixou, porque eu vi no Antigo Testamento que os sumos sacerdotes, eles usavam linho azul. Glória a Deus. E aí ele me visitou ali e eu vi uma faixa vermelha. Eu vi aquela barba bem feitinha, bem pequenininha, bem feitinha. Eu vi uma parte assim do rosto, aquele olhar castanho. Quando ele olhava para mim ele serviu como olhar castanho, né? Não sei que outra pessoa. Sim. Pastor, Da forma que Deus te mostrou. foi. Pastor, quando ele olhava para mim, ele olhava na divisão da alma e do espírito. Parece que ele olhava tudo desde quando eu nasci. Minha Bíblia disse, igualzinho. Ele não abria a boca, ele só falava em pensamento: eu te dou o dom do discernimento. E ali eu recebi aquele dom, que é o dom do discernimento de espírito, né? Sim. E ali eu recebi aquela bênção. Ele foi ativado com o batismo no Espírito Santo, mas ele me deu aquele dom, porque os dons são irrevogáveis, né? Sim. E o batismo no Espírito Santo foi depois. Rapaz, que Então interessante. eu já recebi alguns convites. Então você recebeu um discernimento da Um parte discernimento de da Deus. parte de Deus. Embora eu creio que eu já era dos dons, batizado. né? Só que eu tinha medo, porque quando eu acordava de madrugada, eu acordava falando línguas assim, madrugada. De repente eu calava assim, Você ficava com medo de... em línguas. Eu acordava assim, de madrugada, do nada, pastor Ivan. Falando em línguas. Aí eu olhava assim, você tinha dúvida, então. eu tinha dúvida, né? O Edson, né? Vitor, perdão. Eu tinha dúvida se ficava com medo. Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu já recebi alguns convites, alguns pastores amigos me faziam já, muito reconhecidos na Bahia, me chamavam para fazer. Poucos, mas alguns me chamaram para fazer agendas juntos. A gente ia nas igrejas, nos congressos. E eu era o cantor da festa porque ele me indicava. E ali eu via Jesus batizando enquanto eu estava cantando, mas eu não era batizado no Espírito Santo. Mas Jesus me feriu, igual fala Jeremias. Eu faço a ferida, crio, mas curo. Nessa ferida, ele me colocou na moenda para que eu pudesse sentir-se pequenininho, um servo dele, né? Enquanto não tinha nenhuma operação de dons e maravilhas, se tivesse era por algo muito específico em comparação a hoje. E ali eu via Deus me usando no louvor, mas eu não era batizado, isso me entristecia. Quando eu passo uma grande tempestade, né, particular em família, assim, intercedendo por pessoas longínquas da família, parentes longes, né? Eu orava ali por eles, intercedia por eles. E ali Deus falava assim, você está pegando carga demais. Aquilo que é para fazer conforme a minha vontade, você está orando conforme a tua vontade. Você está pegando preço de pessoas que não é sua. Então eu comecei a ter uma síndrome do pânico. Na época da faculdade ali, eu comecei a ter algumas crises de medo, porque eu estava pegando guerra de outras pessoas demais. Deus estava me tratando. Guerra que não era sua. Não era sua, não se fala de sabedoria. Comprou na briga que não era sua, vamos dizer assim. Nessa forja, né, sempre com muito amor e intercedendo pela família, nessa forja, nesse forjar de Deus, eu pude ver, nesse momento que eu estava mais precisando, quando eu estava com a síndrome do pânico, a depressão assolando, querendo assolar, né, não chegou a pegar, mas eu vi a hora que eu tinha medo de ir para a rua, para fazer a faculdade. Nossa, meu Deus do céu. E era o momento que mais, eram os tempos que eu mais orava, mais intercedia. Batalha travada. Então era uma batalha travada que eu estava passando. Então aconteceu que, nesta época, o Senhor Jesus me batizou no Espírito Santo. E quando ele me batizou, é interessante que foi uma porção que ele deu, Vitor. Uma porção que ele deu, Vitor, né? Pastor Ivan. Não foi. Eu acho que ele entrega medidas diferentes para cada um. Ele tem um propósito, né? Uma porção e depois ele vai, né, mandando cada vez mais. Buscando não tem limite, né? Eu vou aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando. Eu acho que Paulo ele fala assim, procurar com zelo, né, os melhores dons. Então, quando a gente vai buscando com zelo, ele vai entregando mais porção. Sim. E a porção que ele me entregou não foi aquela que rodopia, não aguenta, alguns não aguentam, né? E aquelas crianças em Deus, que é tão lindo, vai, pula lá. Crianças assim, adultos, né? Como crianças na mão do Senhor, né? Corre, né? No meio da igreja, sendo batizado. Comigo não foi assim.
é, embora na época eu não tinha a maturidade que eu tenho, talvez um pouquinho hoje, não tenho uma maturidade talvez que o senhor tenha, que o Vitor tenha, mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje em alguns aspectos, mas eu fiquei estático, em pé, onde eu estava, no ambiente onde eu estava, e comecei a falar. E eu senti uma paz, uma alegria extraordinária que eu nunca senti. Mas alguns meses antes eu tinha pedido a Deus um sinal: Senhor, eu não quero mais esse negócio comigo, porque eu estou cantando nos eventos das Assembleias de Deus. Eu estava à noite em casa, olhando para o céu e orando em pensamento: Senhor, se o Senhor tem esse negócio comigo, eu estava já decepcionado comigo. Me dê um sinal, porque eu não sei se eu serei batizado no Espírito Santo para poder efetuar a tua obra, para Você poder almejava, você tinha um anseio de estar cheio da. fazer a tua obra, para Porque, poder ser um ministro do porque Evangelho. o Espírito Santo você já tinha, né? Porque não somos selados por Já era Deus, selado, mas mas não tinha o revestimento para poder fazer porque a evidência do a- batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. E, mas naquilo, com certeza, quando nós aceitamos, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. glória a Deus. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento de Deus, é convencido do pecado, você já tem, mas não tem um revestimento espiritual. Para fazer a É o que comissão, né? é quem que está nos ouvindo, que está buscando aí o batismo com o Espírito Santo, que não desista. Não Amém. desista. Às vezes você acha que não é para você, mas é para É. todos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. É. E eu creio que o batismo no Espírito Santo não é como alguns, Vitor, se vangloriam. Ah, eu sou cheio do poder. Eu sou manto, eu sou terra, né? Com respeito a alguns pentecostais que têm esses linguajares, é tão alegre, tão Sim, sim. espontâneo. Mas não é só para você mostrar, eu mostrar, alguém mostrar quem tem mais poder, quem tem mais espiritualidade. É para um propósito específico, como o senhor falou aqui, de um revestimento para uma Sim. comissão espiritual. Vai te impulsionar, né? Isso, É uma pastor, capacitação espiritual. uma Para capacitação te impulsionar para você estar cheio. Deus para quer ser um canal de bênção para o corpo de Cristo. é uma ativação. Você tem que estar cheio, né? Tá E os dons cheio da presença. é para servir ao corpo, né? Então, o batismo no Espírito Santo, esse revestimento, você que está nos ouvindo aí, é para que esses dons possam estar mais, né? E está disponível na prateleira de Deus aí. Amolados, como que fala, Né? quando vai molar a faca, né? Sim. Para ser usado com mais facilidade no corte, né? Daquilo que precisa. Eu vejo Deus usando tantas vidas num dons de maravilhas, onde cura, sinais, Acabou de citar, buscar os melhores dons. com Está na zelo, prateleira de né? Deus aí. É a palavra de Deus, a pregar a palavra da ciência, do conhecimento. E pastor, eu estava naquele quintal à noite, para a glória de Deus, desesperançado, ou desesperançoso, né? O português agora me corrige, me Não, perdoe. fique tranquilo. Mas assim, Aqui o pessoal fala. A gente fala todos os dias. Eu não tenho, fica à vontade. mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Eu estava triste porque eu estava já cantando alguns congressos como cantor oficial e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo e eu não. E eu questionava a Deus: Senhor, e aí? O que é isso? Mas doía, viu? Até que esse dia eu estava no quintal, eu olhei em pensamentos para Deus: Senhor, me dê um sinal que se o Senhor tem esse mistério comigo, Estava meio já desacreditado, se ele tinha desesperançoso. Tá? esse mistério do batismo, do revestimento comigo. Não pode ficar à vontade com as palavras, porque assim, Quando eu pedi a ele esse eu vou sinal, contar uma coisa para você. glória a Deus. Eu escapei pelo fio da espada. Amém. Eu sou paulista, filho de pernambucano, então pode ficar tranquilo, não se preocupa com uma palavra ou outra, a gente entende que, principalmente aqui em São Paulo, a gente é uma cultura de pessoas de todos os estados aqui, né? Então glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu É dessa pedi, forma. quando eu pedi a ele esse sinal, uma pomba branca apareceu Nossa, num quintal, do lado esquerdo para o direito, assim. Uma pomba branca apareceu já à noite, depois das 6 para 7 horas, na região do centro de Campo Formoso, onde está a minha casa. Não tem costume de passar pomba ali, naquela rua Raimundo Silva, travessa Leonardo Galvão. Mas Deus me deu esse sinal para a glória dele. Então, depois que eu fui batizado, alguns meses depois, ele foi me dando porções, porções. E pela sua misericórdia, esse propósito específico, ou esse propósito comissionado, né? De como missionário, na palavra do Senhor, ide, né?
É o ID. generalizado, não só É para específico. nós, é a igreja do Eu Senhor creio que o Jesus. batismo santo não é específico para alguns, é para todos. E eu creio que estamos aqui à disposição do Espírito de Deus para nos levar onde Ele nos determinar para ser canal de bênção, de curas e milagres, libertação. Eu já vi Deus curando pessoas com câncer, falando para mim, Bruno, eu estava com a máscara na igreja, eu entrei, uma senhorinha, eu estava ali eu estava me sentindo muito pequenininho naquele dia, porque tem horas que nós queremos correr atrás de cargos, reconhecimentos, O para poder sentir de Deus, importante poder de Deus, Paulo falou que você aperfeiçoa onde? a nossa fraqueza, né? E eu falo que eu sou forte, então não. Sempre foi assim, viu, pastor? As coisas extraordinárias aconteceram dessa forma. Eu Uns tava, momentos inesperados, né? Que você acha que Deus não está comigo, é, aí Deus vai lá e faz o milagre. eu estava realmente na portaria da igreja, auxiliar de obreiro, auxiliar de diácono, e naquele dia, como jovem, eu estava querendo algum reconhecimentozinho, parece que jovem precisa, né? Como é que você tá, Normal, né? jovem? Você tá bem? Que é uma palavra Esse de jovem aqui é uma bênção, né? Esse Bruno fala para aqui, às aumentar o vezes, ego, né? querendo ouvir do nosso pastor, talvez, Massagear o ego, como diz. é verdade, da igreja. Eu estava querendo, mas eu acho que Deus estava me tratando, me forjando. Algum reconhecimento ali era de Deus, que Deus queria me dar, e foi esse. A irmã tinha subido naquele dia ali e falou assim: Bruno, eu estou precisando de oração. Só ore por mim. Eu estava com a máscara, estava diagnosticado com câncer. Só ore por mim. E naquele dia Deus me usou. Você vai ser curada hoje. Né? Deus falou uma palavra, você vai ser curada. Uma palavra só. Não foi muita coisa da minha parte. Não foi uma oração forte. Não foi um mover espiritual ali. Só foi uma palavra, uma frase. Só que ela sempre me admirou desde pequeno. Desde pequeno, eu sempre fui ao círculo de orações. Sempre se consagrando ao Senhor no círculo de orações. Todas as quintas ali na sede de Campo Formoso. Algumas congregações do campo. Sempre orando em jejuns, em orações no campo. E ali eu vejo que ela viu como um homem de Deus. E quando você recebe o crédito de alguém, Deus ele confirma, porque é um princípio. Crê nos seus profetas e prosperareis. Deus da legalidade, o que é ligado na terra, ligado no céu. Ela crê naquela palavra profética que eu falei e Deus assinou embaixo. Né? Eu creio que Jesus ele falou para aquela mulher, a tua fé te salvou quando ele tocou na orla do manto, né? Saiu virtude de mim, mas porque a tua fé te salvou. Então eu creio que ela creu, né? Eu já estava debaixo de uma direção de Deus, que era estar servindo a igreja como auxiliar, mas eu estava em fraquezas, mesmo não querendo a carne, querendo um reconhecimento, mas o Espírito ali servindo, tem que servir. Então o Espírito estava forte para dar uma palavra e Deus efetuar bênçãos, né? Para alguém que precisasse. Sim. Ela acreditou e depois que ela voltou, alguns dias depois, eu falei, meu Bruno, eu fui no médico e o câncer sumiu. No mesmo local onde eu estava sentado. Ela não atribuiu isso a algum pastor que orou na igreja ou alguém que orou. Ela atribuiu aquele momento que eu estive falando. E foi naquela hora que eu recebi um milagre. Por isso que eu estou falando aqui. Né? E a glória sempre será de Deus, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Mas há casos também que outras pessoas oram e a igreja ora e que tem pessoas que querem tomar glória só para si. Eu falei, aconteceu. Não. Foi um contingente de pessoas, muitas pessoas, homens de Deus, missionários, né? Intercessores que oraram por aquela causa e Deus agiu. Mas naquele caso ali em específico comigo, ela quis me honrar ainda, falando que foi naquele dia, irmão Bruno, que eu recebi minha bênção, quando você falou isso. Esses dias eu estava já vindo para São Paulo, ali perto da rua, ali do cemitério velho, ela mora ali, e ali ela me viu. Irmão Bruno, eu estou com saudade. Nossa. Como é que você está? Eu estou com muitas saudades. Você está bem? Tô com muita saudade. Irmão Bruno, ele me abraçou. Como é que você tá? Eu nunca mais lhe vi. E ela mesma falou, né, das experiências. Eu falei, como é que tá a saúde? Tá bem, irmão Bruno. Depois daquele dia lá, você orou, ó, tô bem. Então, assim, a fé, irmão. A fé, pastor, move montanhas. Você uma palavra, né? Você pode ter fé do tamanho de uma mostarda, né, homem de Deus? Se quiseres aquele monte, levanta-te e vai para outro lugar. Vai. Porque se creres, verás a glória de Deus. Né? Basta uma palavra, né, pastor? Como foi dito. Uma palavra própria. Aquele homem creu de tal forma que ele falou com Jesus: eu sou um homem de autoridade. Glória a Deus. Fala para os meus servos: vai, vem, ele vem. Ele tinha certeza que uma palavra de Jesus ia fazer a diferença. Meu Deus, é muito lindo. Jesus é maravilhoso. E a Bíblia fala: se nós cremos, veremos a glória de Deus. Maiores ainda. Nossa, glória a Deus. Então,
Então, esses milagres que Jesus começou, ele não parou por ali. É tudo para a glória dele. Os milagres de Jesus continuam acontecendo. Misericórdia E dele. muitas Em vezes nome de Deus quer o quê? Jesus. Uma atitude de fé. Você Minhas liberou uma mãos. palavra. E aquela irmã teve uma fé fenomenal. E não duvidou. Fenomenal. Eu achei É, maravilhosa a fé porque, dela. gente, porque tem pessoa que. Maravilhosa a fé dela. E para Deus não tem diferença. Não tem tamanho de enfermidade. Eu lembro uma ocasião, vou contar um testemunho rapidinho, que foi um gancho que eu lembrei agora. Na pandemia. Na pandemia, a irmã chegou lá em casa e bateu no portão, é um sobrado. E a irmã, o filho dela estava hospitalizado, desliganado dos médicos, estava entubado, a Covid já estava quase levando ele para outro lado já. Veja só. A irmã, uma mãe, clamando pelo filho, ela queria simplesmente, pastor, quero que o senhor vá no hospital orar pelo meu filho. E eu dentro de mim, eu falei, mas nem a pau, seu Juvenal, que só pode ter essa linguagem, né? Nem a pau, seu Juvenal, vou nada, pensando comigo assim, euzinho, entrar dentro da UTI, no auge da pandemia, para orar pelo filho dessa irmã, eu falei, eu não vou. Falei comigo. Rapaz, eu falei para você, eu tenho que confessar o pecado. Não deu tempo nem de chamar ela para entrar em casa. No corredor mesmo ali. Eu falei, minha irmã, só que Jesus me deu uma estratégia e uma autoridade no nome de Jesus. Olhei para ela e falei, irmã, fica tranquila. Eu não vou, não. Mas que eu não vou porque eu não queria ir mesmo, porque eu já estava. Juntou medo, insegurança, juntou tudo. Mano, tava na pandemia, ninguém podia ir para lugar nenhum. Né? Eu falei, minha irmã, eu não vou. Só que Jesus vai lá agora. E se a senhora crê, você vai ver até aqui na porta da minha casa, se a senhora crê, Jesus cura seu filho agora da Covid. Glória a Jesus, eu creio. Eu não estou falando para mim agora, não. É para a glória de Deus. Assim como você falou dessa irmã de câncer. Porque para Deus não tem diferença. Né? Rapaz, e a irmã foi embora. Jesus curou o filho dela. Estava entubado. Jesus deu vida, o filho dela estava afastado da presença de Deus, o filho dela se reconciliou, o casamento dele estava destruído, Jesus reconstruiu o casamento dele, ele estava desempregado e Jesus deu um emprego novo para ele. Glória a Deus. E hoje ele está servindo a Jesus. Amém. Eu creio, Mas eu não pastor fui. Ivan. É um pecado, confessei. Glória a Deus, pastor Ivan. Não fui porque estava restrito às visitas, mas só que o anseio dela de mãe, ela nem pensou, lógico. Naquele momento eu tive que ser um pouco racional, pela circunstância que estava restrito visitas, etc e tal. Mas Jesus foi. Que nós cremos. Eu liberei uma palavra. É lindo, é porque foi a palavra. Uma palavra só. Ela e a irmã nem acreditou. entrou em casa, que não deu tempo. Glória a Deus, que maravilha. Mas Jesus, naquele corredor, Jesus foi. Fez a obra, que coisa linda. Apareceu e viu. Uma palavra só, ela acreditou. Com a espada desembanhada, Jesus. Aquela oração com fé e crendo. E você falando dessa mulher com câncer, eu lembrei na hora. Falei, sim, Jesus, eu lembro que ela estava com a máscara e falou isso para mim. Glória a Deus. Eu lembro de outra experiência. Para a glória de Deus. Porque Deus usa a medicina para curar o homem. Usa. E também ele age de maneira instantânea também, como agiu com essa irmã. Eu creio que foi instantâneo, porque ela voltou estava com a máscara, voltou para o médico, e o médico falou que tinha sumido o câncer. E voltou para a igreja e estava sem a máscara. Então, eu creio que foi o Espírito Santo que agiu de forma instantânea. E aí, essa outra irmã, ela já foi diferente. Ela já teve uma iniciativa de fazer cultos de uma vez por semana, cada quarta-feira. Uma campanha, chamava muitas pessoas de algumas igrejas, denominações diferentes. E ali elas oravam por ela. Ali em Campo Formoso, uma mulher de Deus, uma pregadora ali da igreja, catedral, e uma bênção de Deus. E ela recebeu o diagnóstico de câncer, e eu lembro que foi câncer metástase e deu no pulmão, né? E ela falava assim que ela queria que Deus ia curá-la. E ela já tinha recebido diagnóstico de alguns meses, né, de vida. E
E muitas pessoas oraram, a igreja orou, muitas pessoas têm jejuado, oraram por ela. Ela é uma guerreira. Hoje o cabelo dela já cresceu, ela está bem, né? Eu não sei como está a situação da saúde dela, Mas a gente vê mas que a. passou anos. Mas Deus tinha me usado em específico para ela naquela época, uns 2 anos atrás, quando ela estava no início do processo. Ela falou assim: olha, a senhora não vai padecer por agora, não, irmã. O médico tá falando que a senhora vai morrer daqui a alguns meses, não vai não. E ela já está há anos bem, com cabelo forte, a mulher está viva Porque e tem propósito específico, né? A gente entende. bonita, já engordou No... novamente. Mas eu só queria concluir esse Sim. testemunho, meu Deus, me perdoe. Imagina. Ela falou assim, que estava com alguns meses. Aí eu falei assim, irmã, Deus está falando que vai mudar o médico, vai mudar o remédio. É. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu não posso falar isso. Será que é isso mesmo, Senhor? Eu ficava assim, será que é minha cabeça? É o Senhor, essa preocupação desse algo de Deus. E eu confesso para o Senhor que minha carne é fraquinha, né? A natureza é fraca. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Ô, papai, tem misericórdia. Por isso que é bom a gente estar em consagração cada vez mais, para podermos estar em Sim, com sintonia com o Espírito certeza. Santo. Conexão, né? Conectado sempre. E a gente às vezes vai ajudar o outro, mas está passando por guerra, sabe, Vitor? Guerras ferrenhas. E às vezes não é fácil você, no meio da guerra ali, né? Lutas. E ele disse, Senhor, me ajuda. Aí Deus falou, fale que se você não falar, você vai pagar um preço. Aí eu falei, mãe Conceição, Deus está mandando te dizer que vai mudar o médico, vai mudar o remédio. Olha aí. E aí, Que Deus usa os médicos também, né, pai? um mês depois, pastor, Deus ainda falou assim, acrescentou, esse médico está tentando dar um tratamento para a senhora, mas não está sendo positivo, porque esse remédio não está fazendo bem à senhora, está fazendo mal. Deus falou assim, no meio da casa dela, no meio daquelas campanhas de quarta-feira. Deus revelou isso, todos viram aquilo. Aí depois de um mês, ela mandou mensagem para mim, um Bruno, à tarde. Eu estava na prefeitura trabalhando de manhã, ela mandou mensagem, eu fui ver a mensagem à tarde. Ela falou, olha, você falou um mês atrás que Deus ia mudar o médico, ia mudar o remédio. Que quando Deus mudasse o médico, não era para ficar com medo, não era para temer. Pois eu fui, já foi trocado o médico naquela época, né? E o remédio também, né? Meu médico foi trocado e meu remédio foi trocado. E quando acontecesse, não era para temer. Então ela começou a tomar o remédio, começou outro tratamento, outro médico, e começou a engordar novamente, começou a Teve o êxito. ter o êxito melhor, né? Eu não sei como ela está hoje, porque Deus falou, você não vai morrer por agora, Deus, eu vou acrescentar os seus anos de vida, né? Então tem pessoas que somem, tem pessoas que passam um processo ali de cura também com a medicina, e ainda está passando, mas eu creio que Deus, ele opera de forma maravilhosa, de várias Que tem maneiras. propósito específico. Não tem pessoas Glória a Deus. que Deus ele cura. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tem pessoas que Deus quer curar a sua alma. E recolhe. Glória a Para ele não perder a Deus. salvação. Glória a Jesus. Eu tive a oportunidade de orar para 2 pessoas no mesmo dia. Uma viveu uma semana. E a outra, Deus recolheu no mesmo dia. Né? Glória a Deus. Porque Deus estava preocupado com a salvação da alma. Então tem propósitos Específicos. específicos. Então a cura divina é algo real, que é sobrenatural, e muitas das vezes alguns milagres são milagres de maravilhas, que é um dom específico, né? Que é uma cura improvável. Né? Outro dia esses dias mesmo eu fiquei impactado, eu vi um relato de uma irmã contando que Jesus estava curando o útero dela. Mas coloca a mão aí. Deus está tocando no seu útero. Deus está fazendo algo novo. Só que a irmã tinha arrancado o útero fora. Meu Jesus. Aí a profeta falou, vai no médico, faz o exame que você vai ver o que Deus está fazendo. Só que ela não duvidou, ela acreditou. Ela foi no médico, fez o exame. Quando chegou lá no médico, o médico olhou assim, mas falou com a mulher, né? Como assim? Eu tirei seu útero e você está com um útero novo, que nem de uma criança, uma jovem. Glória a Deus. Milagre de maravilha, porque Maravilha. Jesus devolveu o útero que ela tinha arrancado. Eu creio. Amém. Então os milagres, os sinais seguirão os que crerem. Glória a E Jesus. tudo isso daí é tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. A Bíblia relata mesmo, mas quem que pecou?
Nenhum nem outro. Foi para que minha glória se manifestasse. Glória a Não Jesus. está lá no Evangelho de Jesus? Sim. Naquela ocasião? Quem que pecou? Então, muitas das vezes, acontecem fatos que para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, pastor Ivan. Que a glória de Deus é revelada. Eu creio que foi assim na demora de ser batizado no Espírito Santo. Esses milagres aí vai continuar acontecendo, viu? Fique Amém. tranquilo. Glória a Jesus. Só Amém. fique atento aí à Eu voz creio. do Senhor Eu creio. e o comando dele. Eu recebo. Que quando você começar a louvar, vai começar a quebrar tudo. Mas quebrar no mundo espiritual é coisa ruim. Vai cair por terra em nome de Jesus. Eu creio, homem de Deus. Eu creio. Estou saindo aqui mais abençoado que eu cheguei. É o reboliço de Jesus. Ah, que negócio de reboliço que Eu isso daí creio. vamos creio dizer assim, que o Deus, mover de Deus. eu creio que nesta tarde Deus está quebrando sentenças a nosso Glória a favor Deus. e nos dando um novo rumo de vitória. Basta nos posicionarmos, né? Eu Porque creio. estamos em posicionamento aqui legais diante de Deus, em legalidades e positivos para o propósito determinado, né? Por Deus, desde a eternidade, aquilo que Ele já determinou é o nosso benefício como igreja do Senhor e vai ser mais extraordinário que Deus vai fazer. Com certeza, não tenha dúvida disso daí. É algo específico, né? E de Deus e para impactar vidas, porque Amém. muitos já não acreditam nessas coisas, mas acontece. Eu já tive oportunidade de orar por pessoas e ver curas instantâneas. Amém. Né? Então, há algo muito lindo. E te conta isso, não é para a nossa glória. Uhum. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória E a as Deus. pessoas que estão ao alcance do Palavra Cresce, que tudo que está escrito aqui na Bíblia, irmão, é possível acontecer. E Deus me revelou neste horário que Ele me mostra o Senhor indo para a região da Bahia em poucos meses, em pouco tempo. Amém. É uma obra, um chamado, uma coisa específica lá que você vai fazer. Você já tem costume de ir, né? Você já falou para mim. Geralmente eu O senhor falou para mim que todo ano vai, mas eu vejo específico nesses próximos meses o senhor indo para lá. Amém. Glória a Deus. Não sei se já foi esse ano, mas Não, esse ano eu não fui eu ainda. vejo Deus fazendo algo maravilha. Eu sou suspeito de dizer que eu amo a Bahia, né? Minha esposa é baiana, Uhum. mas ultimamente eu tenho ido mais para a Bahia do que ela. Então a gente tá. Eu costumo dizer assim, uma certa ocasião que eu recebi uma visita de Jesus. Não vou contar tudo porque. Mas foi uma visita de Jesus que eu recebi. E naquela visita eu citei esse versículo aqui de Isaías, que a gente acabou de ler aqui. Eu falei, onde que o Senhor me mandar, eu irei. Amém. Porque, como eu falei, não somos nós que escolhemos. Aí se a gente for escolher, Jesus, não dá para mandar mais lá para o Balneário Camboriú. Já tive lá também. Né? Amém. Mas a gente tem esse negócio, Senhor, não dá para ser ali, não dá para ser num lugar mais, né? Mas não somos nós que escolhemos. Eu amo Bahia de paixão. Bahia de paixão, suspeito de dizer. Maravilha. Sempre fui paulista. Sim. Existe a É a terra da garoa, não é isso? A terra da garoa. Existe diferença. A diferença do paulista e do paulistano. Tem uma diferença, né? Conte, por favor. Eu vou contar para o senhor, porque o senhor, quem nasce no município de São Paulo, o senhor está alocado agora no município de São Paulo. Você está na cidade de São Paulo. Então, quem nasce no município de São Paulo, capital, é paulistano. Quem nasce em qualquer outra das 600 e poucas cidades que tem no estado de São Paulo, que eu não lembro exatamente quantas que tem. Quantas cidades? Tem mais de 600, Que mas maravilha. não lembro exatamente quantas são. Que benção, maravilha. Quem nasce nas outras 600 e poucas cidades do estado é paulista. Olha. Agora, quem nasce na capital é o paulistano. Então, isso é diferente. Nasceu na capital, lá onde você está lá agora. Paulistano. Paulistano. Nasceu qualquer outro município, o município que é o mesmo que cidade, é o paulista. Então, tem muita gente que não sabe essa diferença. Mas, como eu te falei, sou paulista,
filho de pernambucano, escapei pelo fio da espada. Nossa, filho de É, pernambucano, bem filho de nordestino Não, escapei porque eu sou o único lá em casa da parte dos meus da pais. gema. O restante foi tudo veio de lá, do Sim. Pernambuco. Eu já nasci aqui, O sotaque costurei ficou aqui, mas o sangue é nordestino, né? após, após como diz o baiano, né? Após como diz o baiano, A origem a é, descendência essa origem aqui é a gema é do a Nordeste. origem lá da terrinha. Por isso que eu falei para você do linguajar. É, você pode falar do jeito que você quiser falar. Eu conheço os dialetos, mania de verbal, os verbetes. Desculpa, sim. É, é, então, como a gente veio dessa cultura, principalmente a questão alimentar também, né? Sim. Você imagina, no Pernambuco a comida é de um jeito. Na Bahia já é. Mas já acostumei já. Sim, o tempero baiano é maravilhoso, né? Rapaz, eu sou suspeito de dizer, porque minha É patroa lá muito. em casa, ela faz umas comidas típicas lá que é top da galáxia. É verdade. Eu gosto de um temperinho baiano. Mas também a comida paulista eu acho que é legal, interessante, né? É É, mais aqui é diversificado. macarronado, né? Uma pizza, não é isso? Uma lasanha, É, um arroz sim, bem. muda um pouco, mas muda a parte do tempero, né? Uhum. O tempero do baiano é um tempero Eu mais. vejo também muitos nordestinos aqui no estado de São Paulo, né? É incrível. O pastor da Igreja Batista do Congresso tem 2.000 pessoas por membro, 2.000, 3.000 pessoas, e aí, por culto, e aí ele, levante a mão quem é nordestino. Quase a igreja toda. É porque É incrível. principalmente o estado de São Paulo foi formado por imigrantes do Nordeste. O êxodo rural, não é isso que aconteceu no Sim, Brasil? então tem uma grande influência Sim. de pessoas que veio Vieram com daquela. oportunidades, com o objetivo de ter oportunidades melhores, né, de vida, de emprego, de realmente São Paulo, ele é uma grande metrópole, né? Uma megalópole aqui no hemisfério sul, né? Como América do dizem, Sul. São Paulo nada mais é do que a capital da América, né? Do Sul. É a principal cidade aqui da América do Sul. Tanto na parte cultural, de pessoas, que você vai no centro de São Paulo, ali, você que está ali naquela região, você consegue ver pessoas de várias nacionalidades. Uhum. É um confronto de cultura. Aqui já não tanto, porque aqui já vai afastando um pouquinho, que é a região metropolitana de São Paulo. Mas ali no centro de São Paulo você vê de tudo. É um panteão, né? É, De panteão, culturas. o panteão de cultura. Principalmente ali na Liberdade, ali é a região do japonês. E ali é uma cultura, você pega no bairro da Liberdade, por exemplo. Rapaz, você imagina, japonês, coreano e chinês. São 3 idiomas diferentes. É. Apesar da letra deles ser bem parecida lá. Eu também tenho visto muitas. Dessa vez que eu vim para São Paulo, quando eu vim em 2019, eu via muito mais chinês, japonês, né? Coreano, mas agora também eu estou vendo muitos sul-americanos, bolivianos, venezuelanos, Não, tem bastante peruanos e venezuelano. também pessoas do Congo, ali Tem de muitos Gana, do Haiti. Moçambique, Haiti, Ali né? no Brasil tem muita colônia também de bolivianos. Nossa, eu nunca imaginei que pessoas assim tão longe do continente da África é bem mais distante que aqui, a Bolívia, né? Sim. E ele, O São Paulo hoje ele é multicultural. é, Cidade multicultural. Então você está no lugar certo, fique tranquilo. Ali é que Deus vai te mover ali, você com um propósito específico, que Deus ele, amém. te enviou ali para você ver tudo isso daí. Que a partir dali eu falo, daqui eu vou enviar o missionário Bruno para outros cantos. Agora, estou um posse Que a palavra profética. é o preparo de Jesus. Deus tem confirmado isso, É pastor. o Muito preparo de obrigado. Jesus. Porque Muito obrigado, amém. Deus ele chama, ele capacita e depois ele envia. Amém. Eu não sei qual processo que você está aí. Você já está Glória a no Jesus. envio, né? Ou Mas talvez nos 3, hein? os 3 ao mesmo tempo. Mas Deus está movendo. Tá movendo. Tá A movendo as roda águas. dele tá movendo em seu favor. Porque às vezes Deus permite de passar por alguns lugares para aprendizado também. Aprendizado. Então ali você vai adquirir experiência. Você está num lugar multicultural, você vai conhecer outras culturas. Quando você estiver em outro lugar, você não vai se sentir tão, né? Uhum. Principalmente alimento.
muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Mas a gente vê que a mão de Deus que move todas as coisas. Amém. E muitas vezes a gente não entende. E Deus, ele que sopra, que enche os ministros dele da labareda de fogo. É Deus que move, não é assim que a Eu Bíblia creio, diz? eu creio nessa É. palavra profética, em nome de Jesus. Então, Deus, ele está movendo aqui na atmosfera aqui algo poderoso. E quem está no alcance da palavra cast, nós estamos aqui quase indo para o tempo do fim já, com o missionário Bruno, contando que sua trajetória de vida. Um jovem ainda, não vou falar a minha idade, um jovem ainda. Não, 29 anos, tá novo, não tá não? Não, tô falando a minha, que eu A tô sua? contando aqui. Glória a Deus. Um jovem aqui, mas motivado por Deus. E com certeza Glória jovens a que vão Deus, ver esse graças a testemunho Deus. aqui vão ser inspirados. Amém, pastor. Que acreditar na chamada, porque na chamada ministerial. Glória a Deus. E é a voz de Deus que soa nos ouvidos. Não é só, porque assim, não pode deixar só escutar, tem que ouvir, né? Tem uma diferença. Tem gente que por isso que a Bíblia fala do ouvido esquecido, porque entrou de um lado e saiu do outro. Sim. Mas quando você ouve e deixa a mensagem descer no coração, ela vai produzir um fruto. Amém, amo de Deus. E o propósito desse programa, na verdade, é esse: é produzir frutos, que vidas sejam ativadas para a glória de Deus. Com certeza, ainda dá tempo de você falar uma palavra ainda, se você marcou alguma coisa aí, compartilha conosco uma porção da palavra de Deus, Amém. que daqui a pouco nós vamos orar, mas fica à vontade, dá para compartilhar um pouquinho mais da palavra aí. Glória a Deus. Eu gostaria de cantar um louvor, pode ser? Canta um pedacinho aí e já entra na palavra. Pronto. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, para conosco. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo, o Senhor é Em fiel. todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade. Amém. Glória a Deus, que lindo. Eu vou ler aqui Salmo, Pode ler, fica à vontade. aliás, Ezequiel 37, mas também eu queria recitar o Salmo 23, o Senhor é meu bom pastor, e Sim. nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, faz meu cálice transbordar. Certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E Ezequiel 37, versículo 1, também está escrito: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre, pois, estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu creio que a palavra profética, né, o ruach, a palavra rema, está sobre a boca daquele profeta direcionado pelo Senhor, daquele missionário, daquele comissionado, daquele membro, daquele obreiro, daquela ovelha, daquele líder, daquele pastor, daquela pastora, daquela coordenadora, né, daquela profetisa do Senhor, dirigente do círculo de oração. Eu creio que ela ou ele está
sobre esta palavra profética, está sobre a palavra direcionada pelo Espírito Santo, o Ruach, o Rema, para trazer vida aos vales de ossos secos. Aonde você estiver, receba vida. Eu profetizo vida sobre tua casa, sobre tua família. Eu declaro vida sobre tua vida sentimental, financeira, espiritual, ministerial. Eu profetizo, determino aos quatro ventos do Espírito como profeta do Senhor, que Deus entregará vida sobre teus negócios, sobre esse podcast, palavra, né? Cast, que já tem a vida, né? Mas eu já estou profetizando também com uma palavra rema. Vida sobre o meu ministério, sobre a vida do pastor Ivan, sobre o Vitor, sobre o seu estúdio, sobre tudo que estão ligados aqui a vocês, sobre todas as nossas vidas, nossas famílias. Eu declaro vida, vida, porque Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, visão graças a do Deus. Vale dos Ossos Secos. Amém. Isso é vida e vida com abundância. Amém. Glória a Deus. O ouvinte que está nos ouvindo, receba a vida. É o Espírito de Deus que traz vida. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vivereis. Glória a Deus. E vivereis. É uma palavra profética da parte de Deus para todos que estão ao alcance do Palavra Cast. Já estou com saudade, já viu? Vai dar tempo Amém. ainda, vamos orar. Eu queria que o Graças a senhor Deus. orasse Muito obrigado, por pastor. todos os ouvintes do Palavra Cast, uma oração aí, em nome de Jesus. Pai, queremos entrar em tua presença mais uma vez e queremos te pedir perdão por nossos pecados, Senhor, em palavras, em pensamentos, atitudes, omissões, aqueles pecados comissionados no corpo, fora do corpo, aquilo que fizemos não te agradou, concordamos, até aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, aquilo que nós temos feito e deixado no coração e não tem te agradado. Nos purifica, nos perdoe, nos lava dos pecados geracionais, hereditários. Nos perdoe, Senhor, nós confessamos Sim, a Ti. Jesus, nós concordamos. Tudo aquilo que nos Com a afasta missão da do Tua teu presença, Filho. da Tua aliança em Cristo Jesus, Sim, nos santifica. Jesus. E agora eu quero te pedir, em nome de Jesus, visita este ambiente, visite o Palavra Cast, visite o pastor Ivan, Vitor, a minha vida apresenta em Tuas mãos. Pai, todos os pastores envolvidos nesse trabalho, nesse programa, né, de internet, né, pelo YouTube, em nome de Jesus, todas as pessoas que nós amamos, aquelas de perto, de longe, a família, os ouvintes desse programa, Pai, por favor, nós te pedimos que a Tua presença maravilhosa e misericordiosa do Divino Espírito Santo possa estar entrando nas casas, nos lares, através dos aparelhos, né, que estarão ouvindo este programa, Senhor, que essa palavra profética, esses testemunhos, os louvores, tudo aqui possa ser direcionado pelo Teu Espírito às pessoas específicas que estarão ouvindo e serão edificadas, consoladas, exortadas através da Tua palavra, através de tudo que foi falado aqui e vivenciado aqui neste momento, neste mais ou menos 1 hora, 2 horas de relógio, juntos na Tua presença. Abençoe esse trabalho, frutifica, multiplica, Senhor. Sim, Jesus. Que o Senhor venha fortificar os Teus filhos, venha ampliar as estacas e ampliar as tendas. E o Teu nome seja glorificado em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Missionário, obrigado. Amém. Deus te abençoe. Amém. Ter nos honrado estar aqui no dia de hoje. Amém. Deus abençoe poderosamente. Amém. Foi um prazer estarmos aqui. Eu que agradeço pelo convite, a indicação do pastor Zacarias, a oportunidade que me Fala deu. suas redes aí, pode ficar à vontade. A oportunidade que me deu de pregar a palavra do Senhor, né? Através do meu louvor, do meu testemunho. Eu vou dizer aqui, o Instagram é Bruno Damasceno, _, Bruno Damasceno, _. Isso, Bruno Damasceno, _. E meu WhatsApp para contato, quem tiver desejo de querer nos ouvir na sua igreja, eu vou dizer aqui, é 74 9140 8114. Ainda estamos no DDD Bahia, né? Sim. É 74 9140 8114. Mas o WhatsApp para todo o Brasil, em qualquer lugar do planeta, para entrar em contato. E o Instagram é Bruno Damasceno, _. Mas eu creio que quem irá fazer esta obra, né, será a força dos irmãos, a dedicação, indicando uma outra, né? O cantor Bruno Damasceno, o missionário Bruno Damasceno. E através de alguma pessoa, Deus pode mudar a história do meu ministério, que eu estou ainda no anonimato. Mas se eu alcançar lugares altos nessa face da terra, né, independentemente de estar em poucas
com poucos seguidores, ou poucos contatos, ou poucos convites ainda atendidos. Eu me considero pequeno em relação a muitos, mas eu estarei debaixo da palavra profética do nosso Deus, né, que foi um chamado recebido para poder fazer a sua obra e alcançar muitas almas, muitas vidas para o seu evangelho, para o seu reino, né, para a glória do seu nome. Deus Amém. te abençoe, muito obrigado mais uma vez. Amém. Você que está nos ouvindo, nós vamos ficando por aqui, mais um Palavra Cast. Deus Nos abençoe. siga, compartilhe, se inscreva, esteja conosco. Deus vos abençoe Glória a Deus. poderosamente. Amém.